Olá, sejam todos bem-vindos ao canal, aos inscritos, meu obrigado, aqueles que estão chegando agora, que sejam todos abençoados e saiba que esse canal tem o intuito de trazer só coisas boas, testemunhos, histórias bíblicas, testemunho e experiência com Cristo e que vocês sejam abençoados a cada dia como eu estou sendo, com tudo que eu tenho compartilhado, com a verdadeira história de Cristo, o que ele ainda está fazendo, né? Ele não fez só lá no passado, ainda está fazendo aqui no presente. É só a gente observar e dar ouvido ao mensageiro de Deus para essa era e que a gente vai conseguir enxergar tantas coisas que antes a gente estava oculto para nós e a gente nem conseguia contemplar, né? Eu queria trazer para vocês hoje, não uma história bíblica, mas entre aspas, né? Porque nós somos parte da palavra. Então esse testemunho é um testemunho de uma irmã lá de Arkansas, lá em Memphis, Tennessee. Eu não sei o nome dela porque no tablet, eu extraí essa história aqui do tablet. Esse tablet aqui, para quem não sabe, ele foi fornecido, elaborado e trazido a todos da mensagem, todos os cristãos, pelo José Brana para que pudesse abençoar cada vez mais e facilitar nós também a ter contatos mais profundos com a mensagem, né? Então tem sido uma benção para mim, espero que tenha tá sendo uma benção para vocês. E se vocês não têm, vocês podem estar entrando aqui, ó, no site da Voz de Deus e lá vocês vão seguindo passo a passo e vocês podem obter esse tablet em casa para quem tem interesse. Então, sem mais delongas, essa história é uma história real, fantástica, tremenda, que eu queria compartilhar com vocês. Esta irmã, lá do Arkansas, aos 10 anos de idade, ela descobriu uma catarata nos olhos. Isso impossibilitava ela de ler, impossibilitava ela de brincar com os amiguinhos, impossibilitava ela até de contemplar o sol, que é uma coisa que nós fazemos diariamente e com olhos bons e às vezes passa percebido e a gente não dá o valor devido, né? A chuva que cai, que faz bem para as plantas, que faz bem para tantas outras coisas, que nos dá a água, coisas que a gente não dá o valor devido, coisas que Deus faz para nós, que às vezes a gente não dá o valor devido, né? E essa irmã, ela estava impossibilitada de fazer isso. Ela tinha dificuldades no colégio, ela tinha dificuldades para brincar com os coleguinhas, ela tinha dificuldade de ler até mesmo a Bíblia. E aí é que entra os pais. Os pais incentivavam muito a fé dela e eles liam a Bíblia para ela. E ela nunca perdeu a fé, ela sempre acreditou que ela iria enxergar, que Jesus podia curar. E os anos passaram, ela estava ouvindo um rádio um dia, e nesse rádio um homem testificava, glorificava que ele terminara de ser curado de uma cegueira. Que ele foi a uma reunião de um curador e esse curador orou por ele e ele foi curado da cegueira. Ela imediatamente ficou maravilhada, falou com os pais e disse que queria frequentar esse local para ela ser curada, queria que os pais levassem ela a esse local para ela ser curada. Aí os pais, movidos de fé também, né, trataram de conseguir logo uma passagem para irem de ônibus até esse encontro, onde milhares de pessoas, para vocês terem uma ideia, nesse local, nesse encontro onde esse pregador pregava, era muita gente. Era muita gente, era 28 mil pessoas nesse local. Os hotéis perto, próximo a esse local, eles eram cheios, não tinha mais vaga para hospedagem, não tinha nada, era uma loucura. Depois eu vou falar quem é esse pregador, que a menina tinha fé que Jesus ia usá-lo para curá-la. Então, determinado dia, eles conseguiram as passagens e foram pegar o ônibus. E nesse ônibus era muito cheio, porque muitas pessoas procuravam a cura também, assim como ela. Alguns por câncer, era várias enfermidades. E nesse empurra dentro do ônibus, empurra, eles se perderam. Saíram do ônibus, se perderam.
o pai se perdeu dessa menina e ela cega, que só a visão dela era só escuridão, né? Era a única coisa que ela tinha. Ela se perdeu e perguntava para um e para outro se alguém poderia levar ela até o pai dela ou até esse curador. Ninguém queria ajudar, outros não sabiam, entende? E assim foi, naquele empurra. Mas daí entra aquele poder escondido de Deus, que Ele nos guia certamente para o lugar que Ele quer abençoar a gente, né? Então Ele prepara tudo está preparado. Isso é um testemunho real da minha vida também. Ele prepara, quando é para nós atingir alguma coisa, Ele sempre tem um caminho para fazer nós chegar lá. E com ela não foi diferente. Ela, naquele empurra, desespero, gritava pelo pai, apavorada. De repente, ela tocou em um homem. Ela tocou em um homem e ela pediu para ele se ele podia ajudá-la a chegar até o pai dele ou chegar até o pregador, porque ela tinha fé que chegasse até o pregador, ela ia chegar até o pai, porque a visão dela seria restaurada. E aí, eu quero que vocês... eu vou ler para vocês aqui no tablet, para vocês entrar dentro da história e sentir a maravilha de como Deus trabalha. Eu vou pegar aqui para vocês e vou começar a ler no tablet. Ó, então ela encontrou esse homem. O diálogo, ela retrata aqui no tablet o diálogo que ela teve com este homem, com este homem. O homem disse: "De onde você é?" Eu disse: "De Memphis." Ele disse: "O que você está fazendo por aqui?" Eu disse: "Vim ver o curador." Ele disse: "Ver o quê?" Então ele disse: "Vim ver o curador. Disseram-me que esta é a última noite dele aqui e nem mesmo consigo chegar perto do edifício. Perdi meu pai e ninguém me ajuda a voltar ao ônibus e não sei o que fazer. Poderia me guiar, gentil senhor?" Mas o homem apenas disse: "Quero lhe perguntar uma coisa. Você disse que veio ver quem?" Eu disse: "O curador." Ele então me perguntou: "Você acredita que ele poderia ajudá-la?" Eu disse: "Sim, senhor. Eu era uma garotinha de uns 10 anos quando a catarata se formaram nos meus olhos. O médico disse que se eu atirasse, arrancaria os nervos ópticos dos meus olhos e jamais serei curada, a menos que entre naquele edifício e veja o curador." O homem disse: "Você acredita que aquela história sobre aquele anjo de ter aparecido para aquele homem é verdade?" Eu disse: "Sim, senhor." E ele disse: "Como chegou a saber disso?" Eu disse: "Na rádio. Esta manhã ouvi um homem testificar. Ele tinha sido cego. Ele disse: Senhor, esta é a única esperança que tenho de um dia chegar a enxergar." Ele então me perguntou novamente: "Quer dizer que acredita nisso?" Não entendia porque ele continuava a questionar, então apenas disse: ouça, senhor, há uma maneira do senhor me levar até onde o curador está?" Eu disse: "Se o senhor me levar até onde ele está, vou encontrar meu pai depois disso." Lembrando que ela é cega, né? Ela se deparou, chegou perto desse pregador e não sabia que era ele, porque ela não estava enxergando, né? Olha só, vamos continuar. Então o homem disse em voz baixa: "Olhe, fique bem quieta agora. Tudo bem?" Eu disse: "Sim, senhor." E ele disse: "Talvez eu seja aquele que você deveria encontrar." Então estendi a mão e agarrei pelo casaco bem rápido. E disse: "Você é o curador?" Então ele disse, com uma voz humilde e calma: "Não, senhora, sou o irmão Brana. Jesus é o curador." Simplesmente me agarrei bem firme ao casaco dele e comecei a dizer: obrigada, Senhor, Mal podia me conter. Tentei ficar quieta como ele pediu e disse: "Irmão Brana, não me ignore." E ele me disse muito docemente: "Claro, eu não faria isso, irmão. Tenho certeza de que Deus não fará."
e segurou minhas mãos onde eu estava segurando seu casaco e disse: fique em silêncio, porque as pessoas vão empurrar aqui e então não poderei orar por você. Eu disse rapidamente: entendo, entendo. E ele disse: agora incline a cabeça e você crê que Jesus vai lhe dar a vista? Àquela altura, eu já sabia que nada poderia se interromper entre a minha fé e a minha cura. E disse: sei que ele está dando agora. Inclinamos a cabeça e o irmão Brana fez a oração mais sincera e doce que já ouvi em toda a vida. Então ele disse: agora mantenha a cabeça inclinada. Não levante a cabeça até que eu lhe diga. E mantenha as pálpebras fechadas. E eu disse: sim, Senhor. E então comecei a sentir um grande frescor nos olhos. E o irmão Brana me disse para manter a cabeça inclinada e erguer a cabeça até onde eu achasse que estava olhando diretamente para ele. Fiz como ele me disse. E então ele falou essas palavras, que ainda ecoam em meus ouvidos e coração. Agora, em nome de Jesus, receba sua vista. Abra os olhos. E amigos, abri os olhos que estiveram pretos como a escuridão por mais de 7 anos e comecei a ver luzes. E então pude ver pontos e pessoas passando. Oh, que coisa! Não consegui mais ficar quieta e acho que atraí todos que estavam ao redor. Gritei e saltei e disse: ó Senhor, eu que fui cega, agora posso ver. Estava completamente curada. Deus, rico em sua misericórdia, olhou para uma garotinha de Memphis, Tennessee, naquele dia e abriu meus olhos cegos. Glória a Deus, né? Vocês perceberam aqui? Esse pregador, esse curador, que ele acabou dizendo para ela que ele não era curador, quem curava realmente é Jesus Cristo. Era o William Marion Branham, profeta desta era, né? Que história tremenda, não é? Então é isso que a gente quer viver com Cristo, é viver dia a dia com Ele, é fazer a vontade dEle e deixar fazer a vontade dEle em nossos corações e em nossas vidas, nas nossas atitudes, né? Então, espero que vocês tenham gostado dessa história. Para mim foi uma bênção, espero que seja uma bênção para vocês. E até a próxima, se Deus quiser. E comente aqui para dizer o que vocês estão achando, se vocês estão gostando, curtam, compartilham. E se quiser, se inscrevam. Então, Deus abençoe. Até a próxima.